Olá, boa tarde a todos. O nosso grupo ficou responsável por falar sobre planos solos, e nesse vídeo esperamos fazer com que entendam um pouco mais sobre esse tema. Primeiramente, o que é? Os planos solos são uma ordem de solo constituídos por material mineral com horizonte A ou E, seguido de horizonte B, plânico. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, essa mesma ordem de solo possui duas subordens, que seriam os nátricos e os áplicos, que a gente vai estar falando deles mais à frente. Os planossolos incluem os solos eutróficos e distróficos. Os solos eutróficos são aqueles caracterizados por sua elevada saturação de bases, que é maior que 50%, e sua alta fertilidade natural. Já os solos distróficos são aqueles em que o solo é de baixa ou média fertilidade, ou seja, inferior a 50%. O planossolo possui uma mineralogia fundamentalmente caulinítico, incluindo principalmente a esmectita, contudo, invariavelmente exibindo teores baixos de óxido de ferro livre, em relação às formações em um contexto de desenvolvimento e ao hidromorfismo, que é mais proeminente ou menos durante uma parte do ano. A alta quantidade de minerais é vinculada ao clima seco, em regiões semiáridas, pois, devido à escassez hídrica, a falta de drenagem prejudica a dessilcatização dos minerais. Suas condições de formação são as áreas de relevo plano ou suavemente ondulado, onde o clima seja semiárido ou úmido e com a predominância de minerais primários. As ocorrências no Brasil são nas áreas circuladas no mapa ao lado, em regiões semiáridas no Nordeste, no Pantanal Mato-Grossense e nas áreas costeiras de clima seco. Vale ressaltar que esse tipo de solo corresponde a 10,5% da região semiárida. Vamos tratar de nível categórico de um sistema de classificação de solos, que se pode dizer que é um conjunto de classes definidas. Assim, trataremos de 4 níveis categóricos. O primeiro, que é as classes do primeiro nível categórico, ordens, refere-se à presença ou ausência de determinados atributos, horizontes diagnosticados ou propriedades fáceis de serem identificadas a campo. Já as classes do segundo nível categórico, subordens, refere-se a planossolos nátricos, que possuem alta saturação por sólido e grande suscetibilidade à erosão. Já os planossolos áplicos, eles possuem a característica de serem bem abastecidos de bases, com um elevado status nutricional, porém com sérias limitações de ordem física. Já as classes do terceiro nível categórico de grandes grupos, ele refere-se às principais características desses dois tipos de planossolos. Dois exemplos seria planossolos nátricos órticos. Órtico é uma característica do planossolo nátrico. Já um outro exemplo, o planossolos áplicos eutróficos. Eutrófico é uma das características do planossolo áplico. Agora, tratando de classes do quarto nível categórico, eles foram separados de acordo com a textura. Assim, continuando com os dois exemplos anteriores, temos planossolos nátricos, órticos, arênicos, que seria a característica acrescentada, e os planossolos áplicos eutróficos, fúricos, a característica acrescentada. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da ocorrência dos planossolos no Brasil. No Brasil, os planossolos ocorrem principalmente em áreas de relevo plano ou suave ondulado, podendo também ser encontrado em áreas de várzea, áreas costeiras litorâneas e em grandes extensões de planície de rios e lagos. Os planossolos estão distribuídos mais expressivamente no Nordeste brasileiro, no Pantanal e no Rio Grande do Sul. Esse tipo de solo é geralmente utilizado para pastagem tanto no Nordeste quanto no Pantanal, e no Rio Grande do Sul ele é utilizado no plantio de arroz irrigado. Para pastagem tanto no Nordeste quanto no Pantanal, e no Rio Grande do Sul ele é utilizado no plantio de arroz irrigado.
Os planossolos nátricos ocorrem no Nordeste semiárido, no Pantanal e nas áreas costeiras de clima seco. Já os planossolos ápicos têm ocorrência em grande parte no Nordeste, no Pantanal, no litoral do Rio de Janeiro e no sul do Brasil. Na imagem a seguir, a gente tem um mapa digital dos solos brasileiros, onde os planossolos estão indicados pela cor verde, onde dá para observar que ele tem ocorrência no Pantanal, tem ocorrência no sul do Brasil e tem ocorrência no Nordeste brasileiro. E dá para observar que tem alguns pontos aqui no litoral do Rio de Janeiro. Os planossolos ocupam aproximadamente 2% da área do país. Em resumo, os planossolos são caracterizados pela pouca profundidade e baixo teor de matéria orgânica. São facilmente identificados devido a uma mudança textural relativamente abrupta entre o horizonte A e o horizonte B, sendo o primeiro uma camada menos argilosa, rasa e suscetível a processos erosivos, e o último caracterizado pela forma plânica e presença do intenso acúmulo de argila, conferindo uma dinâmica de escoamento superficial que eleva os níveis de erodibilidade do solo como um todo. É uma classe de solo que se forma em algumas regiões do sul do país, Pantanal e principalmente no semiárido do Nordeste brasileiro. Por mais que, de forma geral, possua boas características mineralógicas, é um solo que possui limitações no cultivo pela fragilidade estrutural, principalmente na presença de altas taxas pluviométricas, sendo utilizado na agricultura familiar no Nordeste e arroz irrigado na região Sul, assim como pasto para a indústria pecuária no geral. Estudos recentes demonstram uma crescente nos processos de desertificação dos planossolos nas regiões da Caatinga, no Nordeste brasileiro. É uma classe de solos que possui sua importância nos ecossistemas dos quais participa. Portanto, se faz necessária a atenção nas estratégias para reverter este processo, tendo em vista os grandes impactos que afetariam toda a região ecossistêmica e socioeconômica. É uma classe de solo que se forma em algumas regiões do sul do país, Pantanal e principalmente no semiárido do Nordeste brasileiro. Por mais que, de forma geral, possua boas características mineralógicas, é um solo que possui